Meus amigos e minhas amigas, lembra quando no governo Temer se falava tanto da reforma da Previdência que o Brasil, se não fizesse a reforma da Previdência, ia quebrar. Tá? Propuseram uma reforma de 1,2 bi, depois foram descendo. E aí veio a Lava Jato, depois, na sequência, a reforma foi aprovada e o outro governo, já que houve processo de impeachment e coisas no meio do caminho, mas a reforma da Previdência só serviu para tapar buraco de um governo desastroso que já vinha da Dilma Mantega, né, colocando 14 milhões de desempregados na rua. Mas já deputados e senadores que fazem parte desse grupo de um governo que gasta muito, ganha muito, mas gasta muito e é errado, não fala em reforma política, não fala em reforma administrativa para enxugar os 3 poderes, não, sempre é cortar no povo. A mesma coisa é a Prefeitura de São Paulo com essa reforma da Previdência Municipal, que ferra professores, ferra aposentados, ferra todo mundo. 3 ou 4 votaram contra essa reforma, dentre eles está o Palumbo, que é meu amigo durante muito tempo, delegado, continua delegado ainda, o cara não deixa de ser delegado, porque é vereador, mas está entre os vereadores que votaram contra essa reforma da Previdência, mesmo sendo da base governista. É aquilo que eu falo, o cara pode entrar na política e é como se entrasse no chiqueiro e não saísse nem com cheiro, porque dá para o cara ser de base governista e não votar a favor do governo. Porque essa reforma é lamentável, triste, absurda, né? Gastos absurdos da Prefeitura de São Paulo, e não é de hoje, o 3º orçamento da União, e vão cortar em cima de professor, de aposentado, de funcionário público que merece, porque trabalha muito e ganha pouco, merece ter um bom salário, não do Marajá, esses não vão pegar, esses que estão lá em cima não pegam, não vão pegar nunca. É mais uma bola fora desse governo do Ricardo Nunes e da nossa gloriosa Câmara Municipal. Isso é lamentável. E reforma administrativa para enxugar também a máquina do 3º orçamento da União, que é a cidade de São Paulo, ninguém fala. Cortar na carne ninguém quer, não é? Mas emprestar dinheiro para a empresa de ônibus, 1 bi, vamos subsidiar empresa de ônibus 1 bi para ficar parado. Mas eles querem mais 3 bi, é só coisa de bi. Esse tipo de gasto que é pago por você para financiar ônibus parado, isso não se fala em acabar com isso, né? Isso vem desde 60 anos, as mesmas famílias mandando essas empresas de ônibus que mandam com os seus representantes dentro de Câmara, dentro do governo, no governo da cidade de São Paulo. Isso é lamentável, é triste demais, é difícil de você engolir esse cinismo, essa retórica que desaparece quando acaba a eleição. Tem gente que vai pedir voto aí na porta da sua casa, sobe a comunidade, vai nas igrejas e depois que acaba a eleição, nem quer ouvir falar mais de você. Esse é o grande detalhe. Então, você precisa aprender a reconhecer gente. Não é que o brasileiro não sabe votar, o brasileiro precisa descobrir gente. O brasileiro é tão bom, que ele não acha que vão fazer com ele o que ele não faria com outra pessoa. Mas a maioria dos políticos faz. Então tome cuidado. Eles vêm vestidos aí de uma grana violenta de campanha eleitoral, já gastando dinheiro num país que não tem praticamente quase nada para ajudar o pobre, e não ajuda o pobre, mas tem para emenda parlamentar. Para isso sobra dinheiro, em todos os níveis, do governo federal, do governo municipal e do governo estadual. Dá dinheiro para político, para o cara se eleger ou eleger quem ele quer, aí sim eles dão. Mas você, depois que foram aí, prometeram, nunca mais voltam para agradecer o seu voto. Olha, quem não tem gratidão não tem palavra, a gente já sabe disso, mas a gente já sabe também que a classe política é uma outra espécie, uma espécie diferente.
eles têm uma ética diferente ou não têm nenhuma. Boa parte deles, porque há políticos bons. São raros, mas há. Eu não quero falar que não há políticos bons, porque senão a gente vai para regime de exceção, que eu não quero nem ouvir falar mais disso. Então, meus amigos e minhas amigas, aprendam a conhecer gente. Há uma frase que virou ditado, e ela é milenar: quem promete muito não cumpre nada. Quem promete demais não trabalha por você. Não trabalha pelo povo, para o povo, sempre para o povo. Trabalha para o bolso e pelo bolso. A maioria desses caras trabalha assim, visando lucro próprio e visando interesses próprios de todo tipo. Então, meus amigos e minhas amigas, basta você olhar na cara do cabra e conhecer gente. Quanto aos senhores governadores, não dá para entender. Realmente não dá para entender qual é a dos senhores governadores. Né? Os governadores dizem que, olha, nós somos favoráveis à redução do ICMS, porque de R$160 que eu coloco de gasolina no meu carro, isso o povo, né? 60 ficam para o Estado de uma forma definitiva, não é? É tudo imposto. R$60 ficam para o Estado, tá? Dos R$160 que você colocou. Se você tiver dinheiro para colocar R$60, a maioria está colocando 25, 30 para pagar com a próxima corrida ou para chegar até o trabalho, vai lá e arruma um dinheiro emprestado para voltar para casa. Esse é o grande detalhe que o povo brasileiro está vivendo. Comida é a mesma coisa. E comida tem imposto em cima pra caramba. Porque comida é serviço de exportação, é serviço nobre de exportação, é material de exportação, é mercadoria, que eles chamam de commodity. Então, café, açúcar, óleo de soja, arroz, feijão, tudo isso você paga dolarizado e ainda com imposto desgraçadamente alto em cima. Você vê governador reclamando que o preço do arroz e feijão está caro? Você vê? Alguma vez você ouviu o governador chamar imprensa aqui em todo lugar do Brasil para dizer, olha, eu queria reclamar do preço dos impostos? Não, porque eles vivem disso. Eles arrecadam pra caramba e ao invés de devolver para você, em forma de serviço, segurança em estrada, pedágio mais barato ou coisa parecida, por que não vão subsidiar, então, pedágio? Subsidiar pedágio com o nosso dinheiro? Porque daqui a pouco eles vão falar isso. Olha, nós vamos subsidiar o pedágio. Daqui a pouco algum gênio vai pensar nisso também. Para dizer, olha, nós estamos cobrando mais barato, mas é subsidiado como a gente faz com empresa de ônibus. Você vê, a empresa de ônibus não aumenta a gasolina, a passagem de ônibus há tanto tempo. Se está aumentando o combustível, por quê? Porque a prefeitura paga tudo, pô. E a prefeitura paga com o seu dinheiro, não é com o dinheiro dela, a prefeitura. Ela subsidia esses caras há 60 anos, deve ser por algum interesse. Porque para o bem comum não é. Essas empresas servem muito mal à cidade de São Paulo há 60 anos. Então, algum interesse tem de lá e de cá. Precisa saber qual é esse interesse. Gostaria de perguntar ao Ministério Público, que é um órgão que funciona, que deveria fiscalizar mais esses contratos, e o Tribunal de Contas, que finge que vai lá e fiscaliza, e os caras fingem que estão cumprindo o contrato que é legal para você. Na verdade, quem paga muito para essas empresas de ônibus que não merecem quase nada é você. E aí reforma da Previdência que ferra todo mundo, o professor, que ferra aposentado, ferra o trabalhador que trabalha. Você não pode demonizar o funcionário público. O funcionário público que trabalha muito e recebe pouco, esse você tem que elogiar. Você não pode meter o pau no cara. Agora, funcionário público que nem trabalhar vai e ganha salário de Marajá e pensão de Marajá, esse teria que ser penalizado, mas sabe quando vai? Não vai. Então, senhores governadores, deixem de cinismo para tentar pressionar o Senado não aprovar a proposta da Câmara com redução de ICMS sobre combustíveis. Isso é cinismo. Parem com isso. Vocês fazem reunião e dizem que pensam no povo e para o povo, pensam nada. Por que é que vocês não querem deixar os seus senadores votarem a favor do que a Câmara já aprovou e que poderia reduzir o preço da gasolina, mas não vai reduzir da forma que
a gente espera que vá reduzir. Estão falando em redução de 7%, 4%, 3%. Não vai chegar ao povo porque não dá tempo. Porque o combustível brasileiro é dolarizado, é atrelado ao dólar. Então ele vai aumentar sempre que o dólar aumentar, que o Paulo Guedes fizer bobagem com a economia brasileira, com a nossa moeda cada vez mais desvalorizada perante o dólar, não adianta nada. O preço que você vai ter de desconto do imposto, você vai se ferrar por causa do dólar. De alguma forma, a redução real do imposto sobre mercadorias não funciona se continuar o preço do combustível indexado ao dólar. Ele tem que ser, como era na época do Fernando Henrique, ou coisa parecida, indexado a um fundo que garanta que jamais o preço do combustível possa ser dolarizado, porque senão se iguala ao preço que o gringo paga e o gringo ganha 20 vezes mais que você, que é trabalhador brasileiro. Então é injusto você pagar pelo combustível o que um cara que ganha 20 vezes mais que você paga. Fora isso, a gente não tem refinaria, tem poucas refinarias no Brasil, então o que a gente tem que fazer? A gente vende o petróleo mais barato e compra a gasolina mais cara. Olha que negociação que a gente faz. Tudo isso se reflete numa gasolina que já é batizada de origem, porque a nossa gasolina não é a gasolina pura, quase metade é de álcool, isso afeta o consumo do carro que você tem a gasolina, claro que afeta, o rendimento é menor, então você paga ainda mais do que os impostos, do que o preço atrelado ao dólar, o rendimento do seu carro é menor, se não estragar o carro ainda, porque tem metade dessa bagaça misturada com álcool. Lá o gringo compra gasolina mesmo. Ele anda muito mais que você, porque o álcool diminui o rendimento dos motores a gasolina. Né? Você está comprando quase metade de álcool num carro a gasolina. Meus amigos e minhas amigas, isso para dizer que existe muito cinismo por aí. Mas que o brasileiro já está cansado desse cinismo e um dia a coisa vai mudar. O Brasil tem necessidade de mudar, precisa mudar e quer queiram vocês ou não, o Brasil vai mudar. RB fechada com você.